Nós vamos estar aqui falando mais uma vez sobre esse assunto tão sério, tão importante na nossa vida, que é assim o poder de Deus para transformar a nossa vida. Todos nós temos algo que precisamos mudar. Ficamos muitas vezes tristes, preocupados quando nós não conseguimos mudar algo na nossa vida de que precisamos. Nós nos recorremos a muitas coisas, mas eu quero dizer a você, Deus, Ele deseja ajudar você também nessa transformação. E mais do que você precisa, imagina, existe alguém que se importa e se dedica a você e quer se relacionar com você, não somente através de uma religião, mas pessoalmente. Então essa pessoa é Jesus Cristo. E aqui eu quero falar sobre o domínio próprio. E nós vamos ler um texto que fala sobre não somente o domínio próprio, mas aquelas qualidades, as virtudes que compõem o fruto do Espírito Santo. É esse fruto que irá nos transformar dia após dia. Então essa passagem está em Gálatas, no capítulo 5. Carta que Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 5. Ele diz assim, após falar sobre as obras da carne, em Gálatas capítulo 5, no versículo 22, o apóstolo Paulo ele diz: mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Ele encerra dizendo: contra estas coisas não há lei. Não há nada que impeça o frutificar do Espírito na sua vida. Nós temos aqui, irmãos, essa última palavra, o domínio próprio. Domínio próprio. Será que é fácil nós dominarmos a nós mesmos? Eu queria agora que você me acompanhasse em outro texto. Esse é um dos textos que também tem que ser assim memorizado, marcado na nossa Bíblia, que está em Provérbios, no capítulo 25. Provérbios, capítulo 25. Se você tiver uma Bíblia, abra no livro de Provérbios, capítulo 25, versículo 28. Observe aqui o que o autor fala sobre essa questão do domínio próprio. Ele diz assim no versículo 28, Provérbios 25, 28. Como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Vamos lá de novo. Como uma cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Na época que foi escrito esse texto, as cidades eram cercadas por muralhas, eram fortificadas por grandes portas e eram todas defendidas por guerreiros, soldados. E uma muralha era uma garantia de proteção para o povo, para as riquezas daquela cidade. E nesse contexto, Salomão diz: olha, o homem, a mulher, o homem que não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros, é como uma casa sem portão, sem porta, sem muro. Você já pensou? Você dormir numa casa que não tem muro, a porta aberta? Ninguém ia ter coragem, principalmente numa cidade como a nossa, que não tem lugar tranquilo, em todos os lugares tem problemas com ladrões. A Bíblia fala, irmãos, da importância de nós desenvolvermos a nossa vida, o domínio próprio. Isso vai proteger você, isso vai ajudar você a se desenvolver na sua vida. Então muitas vezes você já deve ter falado isso: por que é que eu não consigo ficar no emprego? Por que é que eu não consigo manter a minha casa arrumada, meu quarto arrumado? Por que é que eu não consigo perder peso? Por que é que eu não consigo entrar em forma? Por que é que eu não consigo ter mais produtividade naquilo que eu faço? Meu Deus, eu já tentei tanto. Tantas coisas que eu já fiz. Está acabando o ano e eu continuo com muitas dívidas. Não consigo me organizar financeiramente. Todos os anos, o meu 13º vai para pagamento de dívidas. Não sei mais nem o que é 13º. É só para pagar dívidas.
Talvez você veja, eu preciso mudar isso, e você já teve até que tomar remédios, fazer uma terapia, participar de um treinamento, de um seminário, talvez até tenha feito uma cirurgia para corrigir algum problema seu, participado de cultos, de campanhas, e no final de tudo você viu, não resolveu nada. Eu continuo com esse mesmo problema, continuo agindo da mesma maneira, as mesmas dificuldades, os mesmos problemas. Você já se encontrou numa situação dessa? Ao olhar para você, talvez no espelho, olhar para a sua casa, para o seu lugar de trabalho, e ver que mais uma vez eu perdi, mais uma vez eu não consegui mudar isso na minha vida. E você vai, na verdade, se sentir triste, frustrado, vai pensar assim: a minha vida parece que está fora de controle, eu não consigo resolver isso. Irmãos, quando nós temos um certo domínio sobre a nossa própria vida, nós nos sentimos mais tranquilos, mais seguros, nos dá autoconfiança, melhora a nossa estima, nós nos sentimos assim mais realizados, mais felizes, não é verdade? Quando a gente consegue ter algum resultado. Irmãos, esse domínio próprio, ele tem uma ligação muito forte com autodisciplina e autocontrole. São duas palavras que são difíceis de vermos assim na nossa vida. São poucas pessoas que conseguem ter a disciplina a ponto de alcançar muitos resultados na sua vida. Então, desde criança, tem muitas culturas, como no povo de Israel, eles trabalham muito a disciplina desde cedo, para que a criança consiga administrar bem o dinheiro, seja uma criança que conheça a Deus, seja religiosa. Então o povo de Israel, ele desenvolve muito essa questão da autodisciplina. Outras culturas desenvolvem muito a questão do controle. Eles vão cuidar da sua respiração, dos seus pensamentos. Muitas pessoas vão trabalhar tudo isso, para que as pessoas sejam mais tranquilas, produzam mais. E isso é muito comum no Oriente. E as pessoas aqui do Ocidente vão atrás dessas terapias. Às vezes é até uma arte marcial que vai ajudar você a ter uma postura melhor, a ter um controle maior da sua vida, da sua personalidade, né? Irmãos, esse texto que eu li, que está em Gálatas, onde Paulo fala que o domínio próprio, fruto do Espírito, vai mais além do que tudo isso. Esse domínio próprio você pode conseguir através de um treinamento, através de uma pessoa que vai lhe ajudar, tá certo? Você pode conseguir assim, bons resultados se você for atrás de ser uma pessoa que se controla, uma pessoa disciplinada. Mas Paulo está indo um pouco mais além disso tudo. É algo que vem do Espírito Santo de Deus. É um controle, é um domínio que é exercido não por você, tá certo? Mas é um domínio exercido pelo próprio Espírito Santo. Não um domínio como o álcool domina aquele que vive alcoolizado, uma droga que invade o sistema nervoso daquela pessoa. Não é um domínio como de um senhor sobre um escravo. Não é uma coisa negativa, é algo positivo, é algo que nos transforma, nos move. Irmãos, Deus, Ele deseja sempre, sempre o melhor para nós. Deus sempre deseja isso. Você não pode nunca, por mais que você passe problemas na sua vida, deixar de acreditar nisso. Deus tem planos de paz para mim. Deus sempre deseja o melhor para mim. O Espírito Santo, ele vai encontrar portas abertas na nossa vida. Em primeiro lugar, quando você admite que você precisa dele, quando você admite que está sem controle. Isso é muito forte com aquelas pessoas, aqueles homens, né, mulheres também, que têm problemas com o álcool. Então o que eles fazem? Muitos, eles vão lá para o Alcoólicos Anônimos, e lá eles trabalham princípios que vão ajudar a pessoa a abandonar aquele vício. E um dos princípios é justamente admitir que você não tem mais controle na sua vida. Incrível a pessoa que é viciada. Ela não pode dizer assim: olha, amanhã eu vou fazer isso.
porque o domínio da vida dela não pertence mais a ela, é do vício, é o álcool que domina e faz o que quer com ela. E assim é com qualquer outra substância e qualquer outro tipo de comportamento viciante. A pessoa não consegue mais ter o domínio de si mesma. Então, irmãos, nós temos que admitir essa fraqueza, admitir essa fragilidade, porque senão você sempre vai estar fechando as portas para o Espírito Santo na sua vida. Se você ficar dizendo, amanhã eu vou conseguir, eu vou fazer isso, eu nunca mais eu faço isso, tá? Essa é uma das frases e falas do viciado, né? Você sempre vai ver essa pessoa dizendo, nunca mais eu faço isso. Olha, foi a última vez que você me viu fazendo isso. Ele fala isso muitas vezes. Mas a partir do momento que ele vê e percebe, a minha vida está sem controle, eu não consigo mais controlar a minha vida. Nessa hora que você admite essa fraqueza, as portas se abrem para essa outra pessoa, Jesus, o Espírito Santo. Ele vai começar a tentar ali, à medida que você vai abrindo essas portas, se mostrando fragilizado, aberto para a ação dele, Deus vai começar, irmãos, a dirigir você, a guiar você. Tudo é Ele, tudo é Ele. Às vezes você culpa o diabo, eu estou desse jeito é por culpa do Satanás, é ele que me obriga a fazer isso, é o diabo, foi ele que me levou a isso, não é? Foi meu marido, se ele agisse de outra forma eu agiria também melhor, eu não tive uma boa infância, sabe? Uma série de desculpas, jogando a culpa em outras pessoas. Mas o primeiro passo é esse, o fruto é de quem? Do Espírito Santo. Não é esse fruto do domínio próprio não é seu, esse que Paulo fala aqui, não é nosso, não é pelo nosso esforço, não é pela nossa dedicação, pela nossa disciplina, é pela nossa fragilidade, né? Pelo reconhecimento dessa fragilidade diante de Deus. Senhor, eu não posso, é impossível para mim, eu não consigo, Senhor, toma conta da minha vida, eu entrego aqui a direção da minha vida nas tuas mãos, as rédeas da minha vida, tudo, Senhor, eu coloco nas tuas mãos. Você vai começar a agir assim, Senhor, eu creio que o Senhor vai me ajudar, o Senhor vai me tirar desse vício, o Senhor vai me mudar meu comportamento, Deus, eu vou conseguir no nome de Jesus, Deus vai me dirigir, certo? Então, irmãos, isso vai lhe tornar assim, até melhor na sua oração, na hora que você conversar com Deus. Irmãos, tem uma outra palavra do apóstolo Paulo, dentro desse contexto do fruto do Espírito. Eu já toquei nesse assunto, e é algo também importante, quando ele fala que nós temos que deixar as coisas que para trás ficam. Então você está recomeçando, e é um recomeço, e é sempre com o olhar para frente. Então você já teve dificuldades, você já começou algo e parou, e está começando de novo. Não se deixe prender, irmãos, pelas coisas do passado. O apóstolo Paulo, ele diz, né, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para o alvo, certo? Se concentre agora nessa nova etapa. Vou recomeçar agora, no nome de Jesus Cristo. O Espírito Santo vai dirigir a minha vida, e você vai se dedicar, você vai recomeçar. Não importa o que já aconteceu no passado, não importa o que as pessoas estão dizendo para você, que você não vai conseguir, que não vai dar certo. Você já tentou isso muitas vezes. Se firme nesse propósito, se firme nesse propósito. O apóstolo Paulo também, irmãos, ele vai nos dirigir nesse aspecto. Eu vou reconhecer isso, eu vou esquecer aquilo que ficou para trás, e eu vou discutir com meus sentimentos. Irmãos, eu quero ler esse texto aqui que está em Tito, no capítulo 2. Paulo escreveu a este homem, Tito, no capítulo 2. Tito, capítulo 2, versículo 11. Observe aqui, irmãos, essa orientação de Deus para você. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Tito capítulo 2, versículo 11.
educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Olha, a graça de Deus se manifestou para também lhe ajudar nesse deixar dessas impiedades, paixões mundanas, e o nosso viver sendo dominado pelo Espírito Santo. A vida cristã é uma vida dominada pelo Espírito Santo. Essas paixões mundanas são direcionadas, irmãos. Isso tem o seu lugar. Deus vai nos limpando, vai nos guardando, vai nos transformando. Há uma ação, há um poder de Deus sobre nossas vidas a respeito dessas paixões mundanas. Às vezes você vai sentir o desejo de continuar parado, você vai sentir vontade de continuar naquele sofá, tendo os mesmos hábitos, você vai se sentir enfraquecido, mas existe esse poder que tem ali para lhe auxiliar, para lhe fortalecer. Então, às vezes você não tem aquela sensação, aquele sentimento de se levantar, de sair, resolver as coisas, né? de transformar a sua vida, de resolver aquilo que precisa ser resolvido. Não pense que esse sentimento, ele está vindo aí por Deus, para transformar você, para às vezes até atrapalhar você. Deus, o poder de Deus é para transformar a sua vida. O poder de Deus é para transformar a sua vida. Irmãos, em 1 Coríntios, no capítulo 10, Paulo vai dizer que Deus não coloca em nós aquilo que nós não podemos suportar. Então, sempre o que vem nas nossas vidas, Deus dá um escape. Paulo vai orientar-nos assim: Deus sempre nos ajuda naquilo que nós necessitamos. Talvez agora você não veja, talvez você se sinta derrotado, talvez você não veja uma melhora naquilo que você está lutando. Meu irmão, e eu quero dizer isso, né? Continue. Você precisa continuar. Deus, Ele opera em nós. Deus, Ele trabalha em nós. E é uma jornada, um grande caminho. E ultrapassa essa questão dos sentimentos. Às vezes você não sente, mas Deus está ali ao seu lado. E Deus deseja fazer uma transformação, irmãos, muito maior do que somente essa de abandonar algum hábito ruim que você está fazendo. Irmãos, Deus, Ele vai talvez colocar um parceiro para lhe ajudar, um amigo, uma amiga, alguém que possa lhe sustentar naquele momento de dor. Então abra os seus olhos também para essa possibilidade de você ter domínio próprio, sendo ajudado também por outra pessoa. Paulo também vai nos mostrar que nós temos que interceder uns pelos outros. Paulo vai dizer que nós temos que orar uns pelos outros, levar as cargas uns dos outros. Se você tiver um companheiro, um amigo, uma amiga, esse domínio próprio, irmãos, ele também vai ser real na nossa vida. Talvez há alguém aqui, talvez há uma pessoa que esteja orando por você, que esteja pronta a se tornar um grande ajudador seu naquilo que você precisa. Então, irmãos, esse mover de Deus, esse mover do Espírito, ele também passa pelas pessoas. Então há pessoas que quantas vezes já me ajudaram, quantas vezes já lhe auxiliaram na sua vida. Então não fique só olhando para o alto, né? Olhe para o lado também. Deus pode levantar uma pessoa, e às vezes essa pessoa pode até nem ser crente, mas ela vai dar uma grande ajuda na sua vida. Então esteja receptível, acessível para o mover de Deus através de alguém que pode também lhe dar uma grande ajuda nessa área aí do domínio próprio. Irmãos, eu quero ler outro texto aqui, só em Gálatas mesmo. Antes, Paulo vai dizer uma consciência, irmãos, que cada um de nós tem que ter. Gálatas, no capítulo 5.
Gálatas no capítulo 5, versículo 16. Antes dele começar a falar sobre as obras da carne, antes dele começar a falar sobre o fruto do Espírito, ele diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Certo? Então o que diz aqui o apóstolo Paulo? Andai em Espírito, e você não vai cumprir, não vai ceder, não vai satisfazer os desejos da carne. É interessante que ele não diz que você não vai ter os desejos da carne, você não vai satisfazê-los, você vai sentir a vontade, o desejo, porque nós somos naturalmente inclinados para aquilo que é contra Deus, para aquilo que é errado. Nós somos atraídos pelo pecado, pela nossa natureza caída e corrompida. Mas, irmãos, andando no Espírito Santo, sendo conduzidos, dominados por Ele, nós temos agora uma nova postura, um novo agir de não satisfazer aquilo que a carne quer. Olha só o que a carne deseja, isso que está dentro de nós, na nossa mente. Versículo 19: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. É isso que o pecado clama e deseja dentro de nós. Irmãos, e é muito triste, porque é uma guerra contra nós mesmos. Você sabe que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, né? O pecado, ele é bom, ele é agradável. Se não fosse assim, ninguém faria. Mas quando a gente está ali, irmãos, errando, pelo menos naquele momento, nós estamos sentindo prazer, satisfação, a coisa é boa mesmo. Depois você se arrepende, depois vem o remorso, depois vem o choro, depois vem o desespero, depois vem a loucura, né? A pessoa fica desesperada. Mas na hora, irmãos, o ser humano gosta, é bom, certo? Então você vai negar a si mesmo, você vai dizer não para você mesmo, você vai fechar os olhos, fechar a boca, você vai se retirar, você vai sair dali e você vai negar a pessoa que você mais ama nessa vida, que é você mesmo. É por isso, irmãos, que o Espírito Santo vive numa guerra dentro de nós. Você viu aqui? A carne luta, guerreia contra o Espírito, e o Espírito também luta contra a carne. Quem é que vai vencer essa luta? É quem tiver mais forte. Então a carne, ela vai querer que você seja invejoso, que você seja orgulhoso, que você seja desonesto. A sua consciência na hora vai piscar, vai gritar, e vai ser aquela luta terrível na sua mente. Quem é que vai vencer na hora final? É quem tiver mais forte, quem for mais bem alimentado. Talvez o espírito, talvez a carne. Mas na hora da vitória, quem vai ficar em pé é aquele que foi bem alimentado. Digamos, durante a semana, durante o seu dia, o que você alimenta mais? O Espírito de Deus ou a sua natureza caída? Então há muitos alimentos. Tem um alimento para Deus, não é? Para o seu Espírito, para o Espírito Santo, e tem um alimento para a carne. Irmãos, se nós lermos a Bíblia, se nós buscarmos Deus em oração, ocuparmos a nossa mente com aquilo que é bom, com aquilo que é correto, o Espírito Santo vai encontrar espaço para dominar você. Mas se na sua cabeça só passa inveja, orgulho, mentira, coisas torpes, vergonhosas, situações que você não falaria assim para todo mundo, existem segredos nossos que são vergonhosos,
Nós não queremos que ninguém saiba o que a gente está fazendo. É por isso que a palavra de Deus diz, irmãos, que a palavra, Jesus é luz. E ele diz assim: por que os homens não aceitam? Porque é luz, e eles querem ficar no escuro para que as suas obras más não sejam reveladas. Então, irmãos, porque muitas vezes nós nos afastamos de Deus para que as nossas obras más não sejam reveladas, e a gente se esconde, se afasta, porque a gente quer continuar ali com aquele erro, a gente tem aquele prazer. Mas, irmãos, isso é uma luta que Deus vai trabalhar dentro de nós. É uma força muito grande, a força do pecado, e nós temos, irmãos, que negar, nós temos que dizer não, e é uma coisa difícil, é impossível para nós dizermos não para nós mesmos. E quem é que vai nos ajudar nesse não? É o Espírito Santo. Então nós sentimos aquela vontade de errar, aquele desejo, né? A carne, ela grita, ela pede, ela esperneia, ela puxa você, e aí o Espírito puxa você para o outro lado, e você, no nome de Jesus, você passa, né? Você fica do lado do Espírito, você diz não, você nega, você não aceita. Aí o que você faz? Você ama, você tem alegria, você tem paz, você é longânimo, você é benigno, você é bom, você é fiel, você é manso, você se domina. Eu acredito que não é por acaso que esse domínio próprio vem em último lugar aqui na lista. Uma pessoa só ama se ela se dominar a si mesma. Não dá, irmãos, porque esse amor, ele vem do alto, é o amor de Deus. É uma coisa que é uma decisão muito séria que você toma na sua vida para amar as pessoas. Então, para você ser longânimo, fiel, manso, você tem que ter o domínio da sua vida. Você tem que ter o domínio da sua vida. Para você se deixar dominar pelo Espírito Santo de Deus, é uma jornada, dia após dia. É sempre ali com Cristo Jesus. Em que a sua vida precisa de uma mudança? Em que área da sua vida você tem dificuldade para dizer não? Talvez exista algo que você está sempre dizendo sim e depois você se arrepende. Você aceita, abre a sua mão e depois se arrepende. Depois tem vergonha de ter feito aquilo. E você diz: nunca mais eu vou fazer isso de novo. Eu não vou mais fazer isso. Eu preciso de ajuda, eu não vou mais fazer. Em que área da sua vida você quer que Deus transforme? Em que área da sua vida você deseja que Deus ponha a mão e lhe ajude a dizer não, a negar, a sair dali, a não fazer mais? Talvez seja dinheiro, gastar muito, seja álcool, seja sexo ilícito, seja comida, um cigarro, um vício, um sentimento que você tem, como o orgulho, a inveja, a mentira. O que você quer que Deus controle na sua vida? Nós vamos pedir a Deus agora para que Deus domine essa área que está sem controle. Eu quero fazer esse apelo a você, para que você diga: Senhor, me ajude nisso. Eu tenho vergonha, meu Deus, de fazer o que eu faço. Eu sei que é errado, meu Deus, eu não quero fazer isso. O apóstolo Paulo, ele disse uma vez: aquilo que eu faço, eu não faço. Aquilo que eu quero, eu não faço. Mas aquilo que eu não quero, eu acabo fazendo. Miserável homem que sou. Você pode falar isso em oração com Deus: Senhor, como é que pode eu sou um crente, eu sou um seguidor de Jesus, como é que eu faço uma coisa dessa? Eu não quero mais fazer isso. Me ajuda, peça a Deus, busque ao Senhor. Eu quero ler um outro texto. Creia nisso que eu vou dizer agora. Filipenses 2,13. Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Deus é quem efetua isso. É Deus que vai transformar a sua vida. É Deus que vai fazer com que você seja um homem com autocontrole,
com autodisciplina. É Deus que vai fazer isso na sua vida. Você precisa se derramar agora na presença dEle. Você precisa pegar aqui a direção da sua vida, entregar nas mãos dEle, reconhecendo: Senhor, eu não posso fazer isso, não adianta. Eu fiquei observando uma vez uma orientação, uma pessoa fazia uma coisa errada durante 20 anos, e ela toda vez dizia isso: eu vou conseguir, eu vou fazer isso. Eu errei agora, mas semana que vem vai dar certo. E a pessoa disse: há 20 anos você faz isso, você acha que agora você de repente vai fazer? Você não vai fazer. Então reconheça que você não pode fazer, e reconheça também que há alguém que pode se unir a você nessa batalha. Eu faço esse apelo a você agora no nome de Jesus Cristo. Peça a Deus agora: Senhor, está aqui, essa área, você sabe qual é. O que é que você faz que você não gostaria mais de fazer, de agir? Você queria ser uma nova pessoa, em que área na sua vida? Então quero dirigir você a uma pessoa chamada Jesus Cristo. Ele pode fazer você parar de fumar, Ele pode fazer você parar de beber, Ele pode fazer você ser mais alegre, mais sorridente, mais tranquilo. Deus pode fazer muito nessa área do comportamento na nossa vida, mas Ele quer fazer algo muito maior do que isso, que nenhum treinamento nesse mundo, nenhum livro, nenhum seminário, nenhum culto, ninguém na vida pode fazer, que é tornar você amigo de Deus, reconciliar você com Deus, lhe salvar da morte eterna. Nada, ninguém nesse mundo pode fazer essa mudança. É por isso que Deus quer dar a você o Espírito Santo. Ele quer dar para você essa noite o Espírito Santo, para que Ele mude completamente a sua vida, e você seja agora o templo do Espírito Santo. Você não vai acreditar, como muitas pessoas aqui já tiveram essa experiência: antes eu fazia isso e hoje eu não faço mais. Antes eu tinha medo da morte, hoje eu não tenho mais. Antes eu era inseguro, eu não conseguia confiar em ninguém, hoje eu confio. Hoje eu sou uma pessoa tranquila. Deus mudou minha vida. Você quer um dia dizer isso? Deus mudou a minha vida, falar, dar um testemunho. Então reconheça que você não tem mais o controle da sua vida. Você nada pode fazer. Somente há uma pessoa que pode fazer: Jesus Cristo, nosso Senhor, grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele e ninguém mais. É Ele o caminho, é Ele a pessoa, Ele é a porta para a sua transformação. Abaixe sua cabeça agora em nome de Cristo Jesus. Eu vou orar por você aqui. Meu Deus, meu Senhor, só Tu és digno de toda a honra, de toda a glória. Eu quero agora, meu Deus, colocar a vida de cada pessoa aqui. Eu sei, Senhor, que há comportamentos nossos, há atitudes nossas que temos vergonha. Sabemos que é errado, mas nós não conseguimos, meu Deus, mudar. Nos sentimos presos e sentimos a vontade de desistir, de parar, de lutar, de abandonar a nossa luta. Oh Deus, eu te peço agora no nome de Jesus Cristo, meu Deus, nos salva, Senhor, nos ajuda, meu Pai. Nós queremos nos colocar aqui e dizer: antes eu fazia isso, mas o Senhor me livrou, o Senhor me mudou. Eu não sou mais o mesmo. Hoje eu não sou mais o mesmo. Tudo mudou na minha vida. Oh Deus, é isso que nós queremos, Senhor. E aqui te pedimos, meu Pai. Pedimos, buscamos, batemos agora, meu Deus, porque Tu és um Deus misericordioso. O Senhor nos ama. E aqui estamos, ó Deus. Não podemos fazer nada por nós, a não ser nos entregar em Tuas santas mãos. Pai, mais do que tudo, meu Deus, eu te peço, Senhor, converte, Senhor, aqueles que não são convertidos. Dá o Teu Espírito Santo, meu Deus, àqueles que não têm, e os torna Teus filhos, meu Pai. É minha oração, Senhor, nesta hora, Pai, no nome de Jesus Cristo, o Salvador. Amém.